Olá pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre educação de filhos e para a gente falar sobre o seguinte tema: por que punições como castigos, bater na criança, gritos, tirar privilégios, cantinho do pensamento, por que é que nada disso funciona para educar uma criança? E talvez você possa começar esse vídeo já discordando de mim. Talvez você possa dizer, mas Mariana, quando eu dou um tapa no meu filho, ou quando eu digo que ele vai ficar de castigo, imediatamente ele me obedece. Quando eu digo que vou tirar algo dele, que ele não vai poder ver TV, ele me obedece. E eu tenho que concordar com você que sim, isso deve funcionar de fato no momento imediato. Pensando bem, até eu que sou adulta, se você dissesse que ia me bater, eu provavelmente te obedeceria na hora. Mas a minha pergunta é: basta uma vez você colocar o seu filho de castigo ou bater para que esse comportamento nunca mais se repita? Provavelmente não. Então, a gente já sabe que a punição funciona ali no momento imediato, mas não resolve o comportamento a longo prazo. Além disso, punir, se a gente for pensar no que é punir, punir é algo que uma pessoa mais poderosa faz para uma pessoa menos poderosa, com a esperança de gerar mudança de comportamento. Então, se o que você quer é que o seu filho mude o comportamento dele, será que punindo, dessas maneiras que eu citei no começo do vídeo, é de fato a maneira mais efetiva de conseguir isso? Eu sei que você quer que o seu filho obedeça para que ele seja uma criança educada, respeitadora, que conheça os limites, mas será que a punição oferece isso de fato, não só ali naquele momento, mas a longo prazo também? Porque, afinal de contas, quando a gente está falando em educar uma criança, é uma atividade a longo prazo, não é mesmo? Você está educando essa pessoa ao longo da infância, ao longo da adolescência, com a expectativa de que, quando for adulto, essa pessoa seja responsável, ética, cooperativa, respeitadora, que ela goste de si mesma, mas que também respeite o espaço do outro, não é verdade? Pois bem, acontece que diversas pesquisas na área da psicologia mostram que a punição não ajuda a se criar crianças que se sentem capazes, confiantes e responsáveis. E é por isso que eu quero conversar com você isso hoje, entender o que é que motiva o comportamento infantil. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existem os comportamentos típicos da idade e que muitas vezes são interpretados pelos pais como mau comportamento, como desrespeito, como desacato, como provocação, e crianças são punidas simplesmente por estarem se comportando dentro daquilo que é esperado para a idade. Por exemplo, faz parte da criança o desejo de explorar, então ela vai querer explorar o ambiente em que ela está, o ambiente em que ela vive. Então, inevitavelmente, ela vai mexer onde não deve, vai tentar colocar os dedos na tomada. Quando você for sair com ela e entrar num mercado ou numa farmácia, ela vai querer pegar com a mão as coisas que estão ali, vai passar a mão em tudo. E muitas vezes os pais podem, por exemplo, pegar e dar uns tapas na mão da criança para ela entender que ela não pode fazer isso. Mas veja, será que é necessário bater numa criança? E aqui eu não estou dizendo que você espanca o seu filho, mas dar uns tapinhas para que ele entenda que ele não pode fazer isso? Será que isso é de fato necessário? Ou você poderia simplesmente redirecionar o comportamento dele para um comportamento mais aceitável? É importante dizer que quando eu falo da educação não punitiva, eu também não estou querendo dizer o contrário. Eu não estou querendo dizer que você vai deixar seu filho fazer o que ele quiser, porque faz parte da idade, então você tem que simplesmente se conformar. Não, porque aí você estaria mimando a sua criança. E mimar a criança não é respeitoso. A criança precisa entender que existem limites, sim. Só que a maneira que a gente coloca esses limites também é importante. Se a sua criança já tem idade suficiente para entender, você poderia, por exemplo, explicar para ela, antes da ida ao mercado ou da loja, que vocês vão até um lugar que tem muitas coisas ao alcance dela, na altura dela, mas que ela não pode mexer nessas coisas, porque essas coisas não são dela.
Então que ela vai ter que apenas olhar sem colocar as mãos. Entende? Você pode ter essa conversa antes da entrada no mercado. Isso pode ajudar a criança a entender o que é esperado dela ali naquele ambiente. Você pode manter as mãos dela ocupada com algum bichinho de pelúcia, algum brinquedo dela, ou até mesmo te ajudando de alguma forma nas compras. Você faz isso porque já sabe que faz parte da natureza da criança explorar o ambiente. E, por mais que você diga não, o impulso que existe dentro dela de curiosidade e de desejo de aprender e de explorar esse mundo é bem mais forte que os seus nãos. Então, por mais que ela até queira te agradar e te obedecer, ela não consegue. É importante dizer que a parte do cérebro que faz a gente se controlar, ter autocontrole, segurar os nossos impulsos, não está totalmente desenvolvida até a idade adulta. Se não está desenvolvida totalmente até a idade adulta, que dirá numa criança de 2, 3, 4 anos, não é mesmo? Então, nós precisamos ter esses conhecimentos sobre o desenvolvimento infantil para saber o que esperar do comportamento dos nossos filhos e, assim, ajudá-los a lidar com as situações que vão surgir. Então, se você é mãe e você precisa ir até um lugar com o seu filho e sabe que ele é um pequeno explorador, você pode fazer essas coisas que eu citei aqui para não ter problemas do seu filho mexer onde não deve. Outro exemplo, você também deve manter sua casa segura, com as tomadas tampadas, ao invés de ficar toda hora dizendo não pode mexer ali, não pode pôr o dedo na tomada, não pode, não é? Tem pais até que dizem, deixa eu tomar o choque para aprender. Não, gente, é nosso dever proteger as crianças, principalmente daquilo que elas ainda não têm capacidade para entender. E supervisão e redirecionamento são duas ferramentas que funcionam muito bem com crianças pequenas. Isso significa, em termos práticos, o quê? Que você tem que estar sempre de olho para direcionar o comportamento da criança para aquilo que é aceitável, para aquilo que pode ser feito. Se a sua criança, por exemplo, quer ir mexer na ração do cachorro, né? Quer comer a ração do cachorro, que fica aquele potinho de ração ali para o cachorro e fácil, né? De fácil acesso para ela. Você pode simplesmente subir, né, esses potes do cachorro e colocar em determinados momentos para ele comer. Ou você pode, sempre que a sua criança for até o pote engatinhando, andando, dizer: vamos fazer tal coisa e redirecioná-la daquele comportamento para fazer outra coisa. Você pode distraí-la com um brinquedo, convidá-la para uma outra atividade, percebe? Você não vai estar permitindo que ela faça aquilo que na sua visão não é aceitável, não é? Mas você vai estar fazendo isso de maneira respeitosa. O outro motivo que impulsiona o comportamento humano é a busca por se sentir importante e aceito para a família, especialmente para os pais, que são geralmente as principais figuras ali da vida da criança, não é? Então, nós somos seres sociais e o bebê, ele já nasce pronto para buscar esse contato social com os seus cuidadores primários. E a criança que se comporta mal, ela muito provavelmente é uma criança que não se sente amada e não se sente importante. Isso se não for um comportamento típico da idade, ok? Então, você pode estar pensando aí, mas Mariana, isso não tem o menor sentido, porque eu amo o meu filho, faço tudo por ele. E eu tenho certeza disso. Só que amor sentido pelos pais não necessariamente é amor sentido pelos filhos. E é aí que começam os problemas. Não basta você ter um amor maior que o mundo pelo seu filho. Ele precisa sentir esse amor. Ele precisa saber disso. E não basta você todo dia dizer que o ama, se as suas atitudes não comunicarem isso para ele. As crianças são muito observadoras, mas elas também tiram muitas conclusões equivocadas sobre a realidade. Se até nós adultos tiramos, imagina as crianças, que ainda nem têm toda a maturidade para entender o que está acontecendo. Se você parar para pensar na sua própria vida,
Pensa quando você saiu de casa pela primeira vez, quando você se casou, ou quando você teve seus filhos. Pode ser que é aí que você começou a entender certas atitudes dos seus pais com você. Então, esse problema de comunicação é super comum e acontece muito. Os pais têm toda a melhor intenção do mundo para ter aquela atitude. Tem a atitude pensando que está fazendo bem para o filho. E muitas vezes o filho não consegue entender todo esse amor que está por trás dessa atitude dos pais. Então, quando eu falo de educação não punitiva, eu estou dizendo de como é que você pode educar a sua criança de maneira que ela entenda e sinta todo esse amor que você tem por ela. E quando você respeita a sua criança, ela certamente está se sentindo amada, não é mesmo? Não é preciso nem pesquisas, mas muitas pesquisas de universidades renomadas comprovam que crianças não aprendem habilidades de vida quando estão se sentindo assustadas, magoadas, machucadas. As pesquisas mostram que a criança aprende quando existe afeto, quando ela sente carinho. Isso é que favorece a aprendizagem. E se educar é ensinar, então nós precisamos fazer isso com muito afeto e não com nenhuma forma de violência, chantagem, manipulação ou controle. Então, voltando ao que eu estava dizendo sobre o mau comportamento, o que acontece? Se não for um comportamento típico da idade, a criança que se comporta mal geralmente é uma criança que está se sentindo desencorajada. É uma criança que por algum motivo não está certa de quão importante ela é nessa família e de quão aceita ela é nessa família. E aí é muito comum que a criança tenha crenças equivocadas de como conseguir o afeto dos pais. Como ela não está se sentindo bem, ela vai se comportar mal. Porque ninguém consegue fazer melhor quando está se sentindo mal. Entende? É só você parar para pensar. Pensa num dia em que você teve um dia péssimo no trabalho, que você teve muitos problemas, que você foi de alguma forma envergonhada numa reunião, enfim, algum dia difícil. Como é que você ficou se sentindo? E quando você voltou para casa, será que você conseguiu ser cordial, amorosa, gentil com a sua família? Com as pessoas que te cercavam? Ou será que você com facilidade explodiu e descontou neles o problema e a raiva que nem tinha a ver com eles? Então percebe, quando a gente se sente mal, a gente não consegue se comportar bem. E isso também acontece com o seu filho. Então, se ele está se sentindo mal, inseguro quanto ao amor que você tem por ele, ele vai se comportar mal, com a intenção de chamar a sua atenção. E aí, quando você dá essa atenção, que se a criança está se comportando mal, faz sentido imaginar que você vai dar bronca, gritar, ofender, bater, colocar de castigo, puni-la de alguma maneira. Sabe o que vai acontecer? Ela muito provavelmente vai ter certeza de que você não a ama. Porque ninguém consegue se sentir amado e importante quando está apanhando ou ficando de castigo, entende? A criança sente quando está sendo punida é ressentimento. Ela pensa que aquilo não é justo, que ela não pode confiar nos adultos. Muitas ficam com desejo de retaliação, numa disputa de poder, de quem pode mais chora menos. Você está ganhando agora, mãe, porque você me tirou esse brinquedo, mas você vai ver, eu ainda vou me vingar. E aí, aparentemente, o comportamento da criança pode até melhorar porque você tirou aquele brinquedo, mas depois piora de novo. Muitas ficam rebeldes, fazendo exatamente o contrário para provar que não tem que fazer nada do seu jeito. Outras crianças recuam e o que elas pensam é como da próxima vez elas não vão ser pegas, elas não vão ser descobertas. E muitas tiram conclusões equivocadas acerca de si mesmas. Muitas vão concluir que elas são pessoas ruins, que elas merecem apanhar. Quantas pessoas você já ouviu dizer, eu apanhei dos meus pais, mas eu merecia? Né? E concluem que elas são pessoas ruins, merecedoras de sofrimento.
Se a sua criança está se sentindo de toda essa forma que eu descrevi, como é que ela pode se comportar melhor? Não pode. Por isso que a punição elimina o mau comportamento ali, no momento imediato. Mas esse comportamento se repete. E o pior, rebaixa a autoestima da sua criança. A punição não ajuda a criar pessoas que respeitem, que saibam respeitar, que gostem de si mesmas e nem que aprendem com os próprios erros.